A nossa empresa também veio, surgiu dentro de uma república também, dentro da faculdade, né? Isso é bem legal a gente citar, né? E chama XVI justamente por ser a 16ª turma de administração. Nós seguimos um mercado financeiro, depois nós migramos um pouco para a nossa atuação na área da saúde, e todos nós, desde a sua fundação, gostávamos do mercado financeiro, né? Por isso que eu fui fazer contabilidade, meu doutorado, meu mestrado foi nessa área, né? E hoje a gente atua somente no mercado de saúde, assim como o Luiz comentou, ele encontrou uma oportunidade no mercado agro, a gente viu no mercado de saúde uma oportunidade bem relevante, uma situação até de certa forma parecida, que foi a abertura do mercado para estrangeiros, o mercado recebendo investimentos. Vocês viram aí o ano passado captações bilionárias da Apivida, da Notre Dame. Esse mercado ele passa por uma onda que a gente só vai conseguir entender o que foi isso na hora que a gente passar daqui uns 10 anos e olhar para trás a revolução que foi, né? E a gente, por acaso, acabou caindo nesse mercado em 2012, né, na época que a gente fez um projeto aqui para a Unimed Ribeirão Preto, via uma parceria que a gente tinha, e desde então a gente vem atuando no sistema Unimed. Hoje nós somos, todos nós somos aqui da Fé, todos, não só o sócio, mas as 8 pessoas que trabalham com a gente são daqui da faculdade. Nós precisamos muito pelo rigor técnico na nossa consultoria. Os 3 sócios fizeram a atividade, carreira acadêmica, né? Eu fiz o doutorado, o Ulisses faz doutorado na FE São Paulo e o Lucas faz doutorado no INSPER. Então, nós precisamos, nós incentivamos que nossos colaboradores, o pessoal que trabalha com a gente, faça também carreira acadêmica, porque é uma forma da gente conseguir ter mais conhecimento e de conseguir se diferenciar no mercado, buscar mais rigor técnico, e isso fez uma grande diferença para a gente, né? Nós somos especialistas em finanças, atuamos hoje em 8 estados, né, com vários projetos. Esses projetos, a maior parte dentro do sistema Unimed. O sistema Unimed é interessante porque ele é independente, cada Unimed é uma empresa completamente independente, e se conversam, né, um fala para o outro o que vem fazendo, e eles estão numa situação bastante complicada, né? Antes, a Unimed dominava o mercado em tudo quanto é lugar, por uma situação bastante simples, não tinha médico. O médico estava na Unimed. Então era só fechar, colocar o médico ali dentro, quem quisesse pagava o preço que a Unimed queria e pronto. Não é uma situação de completo domínio. O que nós observamos com o crescimento do país, com o investimento em educação? Formação de médico, e tem um estudo da USP que diz que até 2022, 2025 vai dobrar a quantidade de médicos no Brasil. A gente vê Ribeirão, que é uma das, se não a primeira ou a segunda cidade do país com mais médico por habitante, e a gente percebe, quem tem colega médico, a dificuldade que é a hora que sai do mercado para conseguir trabalho, né, de maneira que seja ou próximo do que era anteriormente em nível de remuneração, né? Por coincidência, acabei namorando uma médica também, então eu vivo um pouco da dor dos médicos na pele. Ela se formou, quer entrar na Unimed, não consegue, vai trabalhar no São Francisco paga R$ 30 a consulta, e a Unimed paga R$ 80, R$ 90 a consulta. Então é muito diferente. E a Unimed ela tem o propósito de remunerar melhor o médico, gerar prestação de serviço médico. Não é um fim puramente econômico. Mas o que aconteceu quando teve abertura para o mercado estrangeiro? A Unimed começou a enfrentar a concorrência em 2 pilares. Primeiro, capital. Entra muito capital e agora tem muito médico. Então é só montar uma empresa, colocar um médico e começar a prestar serviço de saúde. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos crescimento de grandes empresas no setor. A Apivida, Notre Dame, a Mil, todas essas com capital estrangeiro. E aqui em Ribeirão, São Francisco, que recebeu um aporte grande. A Unimed, olhando essa situação, o que ela precisa? Ela precisa ser mais eficiente, ela precisa investir em gestão, ela precisa melhorar resultado, precisa ter toda uma lógica empresarial que ela não estava acostumada. E ainda é um mercado regulado, que é mais uma vantagem para a gente. A gente tem a ANS cobrando margem de solvência, aplicações vinculadas, indicadores de liquidez, de endividamento, tem uma série de cobrança da ANS. Então, a Unimed vê nesse mercado, vai ter que melhorar, principalmente a gestão de custo. Já que ela não cobra quanto ela quer, ela tem que ter um custo mais eficiente. E aí que a gente entra, porque qual a forma de controlar custo que nós temos numa empresa desse tipo? É ter na mão os recursos próprios. Hospital, clínica, laboratório, centro de imagem, tudo aquilo que ela paga para fora, ela vai ter que verticalizar e fazer uma série de investimentos.
Então, uma empresa que não tinha essa preocupação de gestão era muito simples, né? Alguns médicos se juntavam nessa sala, montavam uma cooperativa, a cooperativa crescia com base no trabalho. Agora precisam ter unidades de negócios que são completamente diferentes da prestação de serviço em consultório. E nesse cenário, os Unimedes começam a investir em verticalização, construir hospital, e a gente vai entrar, então, com o nosso conhecimento em planejamento financeiro, conhecimento em análise de habilidade, a parte contábil, e a gente se especializou nisso, né, em operadora de saúde, mais especificamente em cooperativa. E cooperativa tem mais um adicional bem interessante, né? Quem faz a diretoria de uma cooperativa é médico. Então, assim como tinha um problema de profissionalização que você encontrou no setor, a gente também encontrou. Os médicos não entendem nada de finanças, em sua maioria. Então, precisava contratar pessoas que entendessem de finanças. E nós, então, nós colocamos como uma solução para esse mercado. E desenvolvemos vários modelos diferentes de captação, BNDES, e o mais recente, que ganhou muito destaque, foi a constituição de um fundo de investimento imobiliário para a construção de hospital. Foi o primeiro do Brasil, a gente fez esse projeto, e deu muito certo. A cota é negociada em bolsa hoje, HUSC 11, e outras Unimedes estão seguindo esse modelo também, né? Então, a gente seguiu nesse formato. Mas queria falar um pouquinho também sobre as características do consultor, da carreira, porque na segunda-feira nós tivemos um evento e falamos um pouco sobre a empresa também, né? Esses são os valores da nossa empresa e define um pouco o que se espera de um consultor. O mercado de consultoria, a gente preza por isso, competência e rigor técnico a primeiro momento, porque se ele quer contratar alguém para fazer o que ele não sabe, essa pessoa tem que saber fazer, né? Às vezes a gente brinca muito com o mercado de coaching, que tem muito coaching que não sabe, que não é treinador suficiente para poder ensinar outra pessoa a fazer. Então, a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento. E uma forma da gente garantir esse conhecimento é com certificações, com a carreira acadêmica. Outra coisa também de conhecimento não dá para ter conhecimento em todas as áreas. No começo da consultoria, a gente quis atuar agro, comércio, varejo. A gente via que toda vez que a gente entrava no mercado era tributação específica, características regulatórias diferentes, métodos de operação completamente diferentes. A gente ficava muito perdido, né? Demorava, cada projeto era uma curva de aprendizagem enorme. Ou a gente teria uma pessoa, algumas pessoas específicas em cada área, o que uma grande consultoria consegue ou tenta fazer, ou a gente ficava específico no setor. E nós decidimos por seguir na área da saúde. Hoje, são raríssimas empresas de consultoria que são exclusivas no setor da saúde. Eu conheço mais 2 empresas que atuam na parte de custos de saúde. Na parte de planejamento financeiro só de saúde é bem difícil de encontrar. Eficiência e efetividade, a gente entra para gerar resultado. E isso na área da saúde é bem legal, porque a gente consegue gerar resultado muito rápido, né? O mais básico que a gente aprende na academia já gera resultado numa empresa tão grande como é uma cooperativa e que não tem nada de gestão. Exemplo, curva ABC de carteira, ciclo PDCA, matriz SWOT, todas aquelas ferramentas básicas que a gente aprende tem aplicação, né? A gente achei que eu nunca falei, se eu chegar falando dessas coisas lá, o cara vai achar que eu sou idiota, né? Mas na verdade traz muito resultado, né? Porque tem tanta oportunidade para melhorar que o mais básico já começa a dar resultado e você vai aprimorando, né? A gente tem cliente que está com a gente há 7 anos e cada ano a gente consegue gerar uma economia significativa para eles, né? Então facilmente eles perceberem que o que eles pagam para a gente é muito pouco perto do valor que a gente gera e tem que ficar muito claro para eles em consultoria isso. Trabalho duro, tá? Não é fácil trabalhar com consultoria. Eu viajo todo domingo, volto toda quinta-feira para Ribeirão. Estamos sempre em hotéis bons, outros ruins. Tá comendo muito bem, às vezes muito mal, dormindo pouco. Então tem uma questão de trabalho bem significativa. Quem tem uma vontade de trabalhar, quero trabalhar certinho 8 horas por dia, ter a minha carreira convencional, o mercado de consultoria não vai servir, né? Uma das consultorias que eu queria entrar no começo de faculdade era a Bain Company. Eu adorava aquele negócio de ficar viajando o mundo, trabalhando com consultoria, cada cliente uma realidade diferente. Isso me dava muita, realmente me chamava muito interesse. E foi quando, desde a faculdade, resolvi seguir para o mercado de consultoria, né, já que os 2 maiores sonhos de carreira meus fracassaram, que era ser jogador de futebol e ter uma banda de rock, né? A banda de rock ainda toquei um pouco na faculdade,
Mas os dois sonhos fracassaram e a carreira de consultor foi algo que eu ainda tinha muito prazer em fazer. Eu gostava disso e gosto disso, né? Comprometimento, dedicação ao cliente, a gente vive com o cliente, tem o WhatsApp, ele liga de madrugada, ainda mais médico, porque médico, como ele trabalha em horários diferentes, ele acorda às 5 da manhã, ele fim de semana está atendendo as pessoas, ele acha que todo mundo dá plantão de domingo também, então não tem muito isso de tempo, né? E essa relação com o cliente é extremamente importante. E autonomia, a gente precisa chegar lá e resolver o problema. Não tem níveis de hierarquia em consultoria, não funcionam tão bem assim, né? Você tem o consultor, ele tem autonomia para já chegar, implantar e falar, porque se tiver que toda vez voltar para casa para descobrir e voltar com a resposta, isso não funciona também. Então ele já chega, identifica o problema e já vai implementando a partir dali, né? Então essas são algumas características, né, de consultor. Essas são algumas das maiores empresas do mercado, né, que trabalham com consultoria. Não confundam consultoria com auditoria, tá? A consultoria ela tem a intenção de agregar resultados, de melhorar resultado econômico e financeiro, e não de verificação de contas, de achar erros ou validação, né, com o trabalho de asseguração. Mas o cliente não sabe disso. Então, às vezes, a gente chega como contratado como consultor pela diretoria e vai falar com o gerente. Então, chega lá no gerente, vê lá de terno, o cara fica morrendo de medo, nossa, vai mandar alguém embora. E, às vezes, manda mesmo, porque você faz uma reestruturação de organograma, né? O tal downsizing, faz redução de cargos e acaba mandando, reduzindo o mesmo cargo, né? E acaba sendo difícil essa relação, porque você tem que ser amigo dos clientes, mas não tanto, porque principalmente quem está abaixo do cliente que te contratou. Porque você precisa, em algum momento, avaliar de forma pessoal o desempenho daquela pessoa, o desempenho daquela área, e muitas vezes passa por reestruturação. É ruim quando isso acontece, mas faz parte do trabalho enxergar de maneira impessoal se aquela área está sendo ruim, não é porque você gosta da pessoa que você não vai poder melhorar, né? Na verdade, você é contratado para isso, pautado em resultado. E tem baixa barreira financeira, é uma sala e alguns computadores e uma mesa. Muito fácil entrar no mercado por esse aspecto, mas muito difícil pelo aspecto de conhecimento. Você, para dar consultoria, você tem que ser alguém que demora muito tempo para isso, né? Então, de todos os marketings que a gente utilizaria, o marketing de conteúdo seria a melhor forma, né? Você ser reconhecido pelo conteúdo que você gera. Por isso que a carreira acadêmica agrega nesse sentido, né? Porque se é um professor, é porque ele conhece daquele assunto, né? E aluno também é um potencial cliente, né? Porque normalmente ele vai lembrar, nossa, estou com problema de custos, vou lembrar lá da aula do Boca, vou falar com o Boca para me ajudar a resolver o problema, né? Então, a carreira acadêmica acaba gerando referência para o mercado de consultoria também. O mercado de consultoria é muito interessante porque ele não tem crise. Teve em 2009, esse aqui é um dado dos Estados da Inglaterra, eu não achei dados do Brasil, especificamente o mercado de consultoria, mas é um mercado sempre crescente, porque na situação ruim, estabilidade econômica vai melhorar resultado. Quando está bem, você vai gerar investimentos, né? Então, a gente tem consultoria na baixa e na alta. O melhor ano para a gente foi o ano passado, que, teoricamente, foi um ano ruim na economia, né? Então, toda vez que tem bonança, tem investimento, vai ter planejamento de investimento. Toda vez que está ruim, vai ter reestruturação, enxugamento de custos. Então, consultoria é muito bom, né? Não tem crise só por conta disso, né? Então, a gente vê que tem bastante oportunidade. Esse foi o meu início, né, na carreira, entrando na faculdade aqui com 17 anos. Eu entrei na faculdade e já fui direto participar de empresa júnior. Eu entrei primeiro na Unesp, em Araraquara, fiz parte da Paulista Júnior. Quando eu vim para Ribeirão, eu entrei na Júnior também, né? E aqui já é na empresa júnior. Então, desde os 17 anos, eu comecei a trabalhar com consultoria, já gostava, tomei muito gosto de visitar o cliente, tentar aplicar aquilo que eu aprendia na sala de aula, no cliente, por mais simples que seja, pelo conhecimento que ainda estava formando. Isso foi muito legal, né? Não, todos os ex-presidentes, gente muito boa aqui. A gente tem gente está perto de diretoria de Ambev, tem gente na GE aqui, pessoal de quem gosta, quem pensa em considerar a possibilidade de consultoria, empresa júnior é um excelente caminho. Vale a pena vocês olharem com muito carinho, fazer parte de entidade acadêmica.
Sim, foi fantástico. A gente, na República, todo mundo sempre fazia parte de alguma entidade e gerava uma interação muito bacana. Tinha gente da Atlética, tinha gente do CA, gente da Júnior. E hoje ainda tem várias outras entidades, que é bem interessante. Esse foi o nosso primeiro escritório. Entendeu? Aqui a gente tinha iniciado o mestrado e a gente tinha a gente passou por alguns momentos assim, complicados. Quando a gente se forma, a gente, nossa, será que eu vou conseguir mesmo? Passa aquela insegurança muito grande. E a gente seguiu na área acadêmica, começamos o mestrado. O mestrado às vezes tem bolsa, às vezes não tem, não é uma segurança em relação a isso. E a gente, nas horas vagas, começamos a tentar fazer consultoria. E foi quando nós começamos com o nosso primeiro escritório. Aqui foi no escritório antigo ainda, mas já com algumas pessoas aqui da FE. E aqui uma foto em relação à carreira acadêmica. Eu dava aula em uma instituição de ensino privado aqui em Ribeirão, na UNAERP. Agora sigo só com as aulas de MBA, porque por conta das viagens eu não consigo mais ir lá com a academia. Mas foi um momento bem oportuno, assim, bem interessante. Né? Essas foram algumas das empresas que deram base porque a gente faz e porque eu fiz. Paulista Júnior e a Júnior Fé, como na época de faculdade, eu fiz parte da Júnior por 4 anos aqui. Mesmo que seja em períodos parciais, porque eu também trabalhei na Unimed Araraquara, trabalhei na Uniceb, no COC, na Sadia, tive uma experiência bem legal com a Sadia, na parte de riscos, aqui em Ribeirão Preto, né, tem um escritório da Sadia aqui em Ribeirão grande, que é da Resende, quer dizer, não sei se tem ainda, mas tinha um grande até 2008. E tive uma experiência bem útil hoje em dia, que é a Gradual Investimentos, que eu trabalhava como agente autônomo de investimentos. E foi desse conhecimento do mercado financeiro que eu trouxe a aplicação no mercado de saúde. A gente constituiu um fundo de investimento imobiliário com base nesse aprendizado. Hoje a empresa tem um plano de crescer no mercado financeiro, a gente está abrindo um braço como instituição financeira, a gente deve conseguir até o final do ano. Né? A gente tem um aluno brilhante aqui na faculdade, foi o Mário Perino, que é CFA. Ele é colega nosso também, deve de alguma forma participar com a gente, ajudar a gente na estruturação disso. E vamos levar a atuação para o mercado financeiro. Por quê? Porque o mercado financeiro ele tem um propósito real, ele serve para uma economia real. E qual que é a economia real que a gente vê aqui? Eu tenho Unimed precisando construir um hospital, um negócio extremamente interessante, e eu preciso de capital, e eu tenho uma série de investidores médicos, inclusive, que querem investir em algum projeto. O médico está investindo lá numa poupança, num CDB ruim, enquanto que ele poderia estar investindo nesse hospital. Ele só não sabe como fazer isso. E na instituição financeira a gente vai criar instrumentos que ele possa investir, segregar risco ou reduzir risco, né, de modo que ele consiga proporcionar às Unimedes fazer esses investimentos. Esse foi um pouquinho da minha trilha aí dentro dessas empresas. E 2 livros sobre o setor, para quem quiser conhecer um pouco mais, que é que é o do Vicente Falcone. Vicente Falcone, se tiver que falar que é um consultor famoso no Brasil, é ele. Ele tem a maior empresa de consultoria da América Latina, é uma empresa... ele é engenheiro, ele ganhou muita escala na época da abertura do mercado brasileiro para o mercado internacional e teve como principal case a Ambev. Ele foi consultor da Sadia e quem leu O Sonho Grande, é outro livro bem interessante, ele conta muito a história dele e ele ajudou muito o desenvolvimento de qualidade, de eficiência de processo, toda a lógica de engenharia para a gestão ele levou. A Falcone Consultoria. Falcone Consultores é uma empresa que atua em vários setores, né, já chegou a ter um faturamento de 400 milhões, então imagina o que é uma consultoria ter um faturamento de 400 milhões. É bem significativo. E professor de engenharia também. Né? Esse foi um dos livros que eu gostei muito, contando a história dele como consultor. O outro é uma visão que a gente tem sempre como crítica no setor, né? Para quem trabalha como consultor, né? Que é essa aí, o cara te rouba o relógio e depois vai te dizer as horas. Né? E, na verdade, ele conta muito como que as grandes consultorias fazem isso. Né? É uma experiência sobre a McKinsey, que é uma das maiores do mundo. Ele até faz uma brincadeira que a taxa de crescimento da McKinsey é tão grande que, em 2060, todos os habitantes da Terra seriam consultores da McKinsey. É porque o tanto que eles querem crescer em relação ao mercado. Mas é uma sátira, né? Mais uma piada em relação à atuação de consultoria, sobre o jargão, principalmente para quem vai para São Paulo, né? Gosta de falar várias coisas em inglês, bullet, end of day, fica usando vários
termos que às vezes você fala, nossa, o que ele está falando mesmo? A gente que é um pouco do interior acha isso estranho, mas em São Paulo é muito comum. A gente fala EBITDA, os caras falam EBITDA, e vários termos que os caras usam, budget, em vez de falar orçamento, e ele fica brincando com essa gíria, com esse jeitão de consultoria. É bem legal, queria deixar como dica para vocês, né? Então, minha apresentação é bem rápida nesse sentido. Queria deixar para a pergunta e agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA-RP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.fearp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.